Olá, bem-vindo a todos que estão aqui nos prestigiando em mais um Circuito Assessoria com este tema, que é o motivo do nosso informativo lab.com, algoritmo ortogonal para detecção de anticorpos para SARS-CoV-2. Com esse tema, nós pretendemos trazer uma contribuição na redução dos exames falso positivos. Como já disse anteriormente, esse tema ele é divulgado mensalmente através do nosso portal, que é o www.labrede.com.br. Então, nós já estamos com o nosso tema divulgado no portal. Bom, é bem compreensível neste momento que nós estejamos com algumas ferramentas de combate ao novo coronavírus ou SARS-CoV-2 nas nossas iniciativas laboratoriais, já bem adiantadas, inclusive em termos de evolução de metodologias, de possibilidades de diagnóstico. No entanto, os testes, eles se resumem basicamente em três tipos principais, ou seja, os testes que vão detectar ácidos nucleicos, ou seja, os testes moleculares para o RNA viral, os testes de antígenos que são voltados para as proteínas do vírus e os testes de anticorpos que detectam as classes de imunoglobulinas que são produzidas quando do contato com o vírus. Então, nós temos uma vasta possibilidade metodológica para obter informação a respeito destas imunoglobulinas. E quanto aos métodos mais comumente utilizados do ponto de vista sorológico, temos as reações de enzima imunissaio, as reações de quimiluminescência e eletroquimiluminescência e as reações imunoturbidimétricas ou de fluxo lateral. Todas elas têm a possibilidade de nos evidenciar a presença de anticorpos da classe IgG, IgA ou IgM produzidos como reação imunológica de defesa ao SARS-CoV-2. Contudo, as aplicações são bastante limitadas e bem definidas para a indicação dos testes sorológicos. Uma delas é apoiar quando existe uma suspeita de Covid-19 e um teste molecular falhou. Nós sabemos que o gold standard é o teste molecular que detecta o RNA do vírus. Porém, em algumas circunstâncias em que se espera que o resultado seja positivo, nós, por limitações, seja de ordem de coleta do exame, limitações metodológicas, nós temos um resultado negativo. Então, considerando a janela de evolução dos anticorpos e a capacidade de permanência de detecção do RNA do vírus, nós podemos, então, indicar um teste sorológico para complementar. Contudo, um diagnóstico não pode ser baseado apenas no resultado de anticorpos. A segunda indicação seria avaliar a resposta imune das pessoas que tiveram um diagnóstico de infecção por SARS-CoV, ou seja, melhorar o conhecimento sobre a resposta imunológica ao vírus, à infecção. E, nesse caso, nós temos, então, indicações que são úteis do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista epidemiológico, que seria a terceira indicação, que são as pesquisas de soroprevalência para a saúde pública, em que o exame está voltado para definir e monitorar a extensão da disseminação do vírus. Por exemplo, rastreando as populações de maior risco, avaliando a eficácia de medidas que tenham sido tomadas tanto em nível local como num nível mais global. Enfim, nós temos ferramentas para apoiar, né, o diagnóstico, o monitoramento, a avaliação da resposta imunológica
Porém, quando se trata de exames laboratoriais, nós nunca podemos nos esquecer das métricas de risco básicas e uma premissa inerente que é a de que todos os métodos laboratoriais podem fornecer resultados, seja falso positivo ou falso negativo. E isso tem um impacto muito importante, tanto no manejo individual quanto coletivo, seja um teste falso positivo ou seja ele falso negativo. As implicações são bastante claras, uma vez que o teste tenha sido, inclusive, mal indicado, e sua utilidade pode trazer, às vezes, mais problemas do que benefício, diante de um cenário de má indicação associado à presença de um resultado falso positivo. Por exemplo, podem ocorrer cancelamentos ou adiamentos desnecessários de tratamentos, o que nós também temos já visto acontecer, perdas financeiras, danos psicológicos, orientações erradas de políticas de bloqueio, escolas e até mesmo aumento dos danos psicológicos associados à depressão e violência doméstica. Bom, então, gostaria de me ater a vocês, antes de chegar propriamente no algoritmo ortogonal, a uma revisão breve das métricas de risco nos exames sorológicos, porque a compreensão delas é inerente à necessidade de se ter essa estratégia. Então, todo exame laboratorial possui uma validação prévia em que nós determinamos um dos critérios que é a sensibilidade, que é a capacidade de concordância positiva, ou seja, da probabilidade de um resultado positivo estar realmente detectando o seu alvo. E um teste muito sensível, ele normalmente dá uma baixa taxa de falso negativos. Quando então nós estamos diante de uma possibilidade de, de um resultado positivo, demonstrar que o que nós estamos procurando verdadeiramente está presente na amostra, nós então estamos trabalhando com um método de elevada sensibilidade. E esse método é a chave para o diagnóstico numa população sem sintomas. Por outro lado, se nós trabalhamos com testes que têm um percentual de concordância negativa alto, ou seja, testes muito específicos, nós estamos imaginando que aquela metodologia não será enganada por algo diferente do que o alvo pretendido. Ou seja, nós teremos poucos interferentes, reações cruzadas e um teste com alta especificidade tem baixa taxa de falso positivo. A especificidade, ela está ligada diretamente a prover um resultado negativo quando o alvo não está presente na amostra. Isso é muito importante quando nós trabalhamos com populações que têm uma baixa prevalência da doença ou um valor preditivo negativo mais baixo, né? Então, nós gostaríamos muito de estar assumindo riscos muito baixos nas nossas análises, com resultados de altíssima sensibilidade e especificidade. Melhor seria que fosse 100% de especificidade, não gerando nenhum resultado falso positivo, ou 100% de sensibilidade, não ocasionando resultado falso negativos. Porém, nós sabemos que desenvolver um teste absolutamente sensível e específico é uma premissa difícil ou quase impossível. E no momento em que os testes são validados, eles são validados em condições controladas, ou seja, nós validamos testes na bancada, ou os fornecedores ou fabricantes validam os seus produtos, reagentes, através da obtenção de amostras positivas, muitas vezes amostras obtidas de hospitais, amostras com quantidades, concentrações diferentes daquilo que se pretende medir, ou seja, dos anticorpos.
E também trabalhamos com amostras negativas, que nesse caso seriam amostras obtidas pré-pandemia, que seria o ideal para avaliação desses métodos. Nesses casos de validação, muitas vezes o cenário não é exatamente aquele que nós encontramos no momento em que aplicamos o teste em uma população. Então, nós agora, nessa breve explicação, falamos a respeito de duas métricas de risco que são consideradas, mas precisamos agregar mais uma, que seria a análise da prevalência, porque a prevalência é algo importantíssimo e nem sempre muito conhecido e vai, juntamente com os dados de sensibilidade e especificidade, trazer a informação do valor preditivo do resultado que nós temos em mãos. Então, começando pelo valor preditivo negativo, nós temos então um resultado negativo e estamos então atribuindo um valor àquele resultado quanto à probabilidade de que o paciente realmente não tenha a enfermidade, caso o resultado seja negativo. Por outro lado, o positivo é a probabilidade da doença com o exame positivo. Bem, são conceitos aparentemente simples, são de uso corrente, tanto na clínica quanto na parte laboratorial, e importantíssimos, porque nós vivemos recentemente uma necessidade absoluta de conhecer a sensibilidade, a especificidade no momento de pico de pandemia e os testes foram validados, questionados e os falsos resultados negativos nos preocuparam muito. Vejam vocês, nessa calculadora interativa disponível no British Medical Journal, nessa referência que está aqui na tela, uma ferramenta sensacional para que a gente possa, na prática, aplicar esses conceitos. Retomando o que eu havia iniciado há pouco, quanto à sensibilidade e especificidade de métodos e a necessidade de obtermos resultados confiáveis, vejam vocês, nós trabalhando como um método 99% sensível e específico numa população com a prevalência muito baixa, de 1%, obtemos resultados com 50% de probabilidade de ter o COVID-19 no caso de um teste positivo. E nós temos 0% de probabilidade de ter um resultado falso negativo. Então, num determinado momento, nós precisamos de teste com muita especificidade quando temos uma prevalência baixa na população, porque nós conseguimos obter esse nosso objetivo. Porém, os resultados positivos continuam sendo um problema, porque diante dessa análise que vocês podem ver aqui na tela, nós temos apenas 50% de probabilidade, o que equivale a praticamente um lançamento de uma moedinha na obtenção de um cara ou coroa. Então, pessoal, convido vocês a utilizar essa calculadora e fazerem suas próprias análises, porque ela é bastante interessante, bastante útil. Outro fator confundidor em relação aos positivos é a possibilidade de falso positivo relacionado com reações cruzadas. Nós sabemos que outros coronavírus, que são até muito comuns em infecções respiratórias, outros não SARS-CoV-2, como os coronavírus HK1, a NL63, OC43, ou seja, outros vírus SARS, eles podem dar resultados falsos positivos e também outros agentes, como por exemplo, dengue. Bom, então, o nosso objetivo em termos de orientação nessa abordagem é minimizar o resultado falso positivo, porque nem sempre nós estamos diante de
todo esse conteúdo de sensibilidade, especificidade, prevalência, de posse de um resultado ou tendo que tomar uma decisão clínica. Então, o que nós podemos, em que nós podemos confiar para obter, então, um resultado mais preciso possível? Então, podemos escolher, através da indicação, um ensaio com alta especificidade e testar populações de indivíduos com probabilidade elevada de exposição anterior ao SARS-CoV. Quando isso não é possível, existe uma outra estratégia recomendada pelo CDC, que é aplicar um algoritmo ortogonal. O que seria esse algoritmo ortogonal? Então, é uma estratégia recomendada justamente com o objetivo de reduzir a probabilidade do falso positivo, aumentar o nosso valor preditivo positivo, principalmente naqueles pacientes que vão ter uma baixa probabilidade pré-teste, né? Porque não, é uma situação diferente da situação ideal, que é utilizar o teste numa população com probabilidade pré-teste mais alta. Bom, o que significa esse algoritmo? Nada mais é do que a aplicação sequencial de um novo teste de anticorpo, ou seja, considerando a determinação da IgG para o SARS-CoV-2, aplicar um novo teste de anticorpo diante de um resultado positivo, mas não é qualquer outro teste. É necessário que sejam testes independentes. O que é um teste independente? Um teste independente é um tipo de ensaio em que foi desenvolvida a pesquisa do anticorpo direcionada contra um alvo antigênico diferente daquele primeiro que foi utilizado anteriormente. Então, existe uma sugestão de se utilizar sequencialmente um teste com alta especificidade, seguido de um teste com elevada sensibilidade. Uma proposta de análise que eu trago para vocês é como o laboratório pode ajudar. Se ele faz os testes de forma automática, reflexa, ou se o médico deve pedir isso sequencialmente, não importa. O que nos interessa é a interpretação correta. Então, nós temos aqui, nesse cabeçalho, um teste 1 com elevada especificidade, por exemplo, os ensaios que nós temos hoje, quimiluminescentes direcionados à proteína M. Nós temos um teste 2, que foi feito de modo sequencial, com elevada sensibilidade, por exemplo, direcionado à proteína spike. E nós vamos, então, interpretar o resultado dos dois testes. Na primeira situação, nós temos um resultado positivo ou falso positivo, e fazemos, então, um segundo teste que resulta positivo. Então, depois desses dois resultados positivos, a veracidade, ou seja, a força da concordância, aumenta, de modo que a probabilidade da interpretação é que nós estamos diante de um resultado verdadeiramente positivo, e se feitos de forma reflexa e conjunta, sequencial, faremos o registro no laudo dos dois resultados. Se o primeiro teste foi positivo e há dúvida da falsa positividade, o segundo teste veio negativo, infelizmente, então, de um ponto de vista de sorológico, não temos como caracterizar perfeitamente essa situação. Nós devemos e podemos repetir, nós podemos analisar as informações obtidas e devemos registrar os dois resultados obtidos. Então, a conclusão é que selecionar um teste com maior especificidade como primeira linha e um teste de maior sensibilidade como segunda linha pode minimizar o número de resultados que a gente possa encontrar discordâncias ou divergências, e isso não vai afetar o número de resultados positivos e também não vai afetar o valor preditivo positivo do teste. Então, é uma lógica recomendada. Então,
Concluindo, as nossas recomendações são a escolha por esse teste com elevada especificidade, 95% ou mais. Por que desse valor percentual? Esse valor percentual é o valor sugerido para aceitar testes, por exemplo, com base no CDC dos Estados Unidos, e é um pouquinho mais elevado no Reino Unido, mais do que 95%. Então, nós acreditamos que esse 95% de especificidade já é algo bastante elevado e que é razoável para que o laboratório trabalhe com esse algoritmo. A segunda recomendação é ter em foco um teste com elevada probabilidade pré-teste. Por exemplo, ah, nós estaremos aplicando um teste não para indivíduos assintomáticos, mas para indivíduos com histórico de doença de Covid. Essa é uma estratégia em que agrega segurança no resultado positivo, valor preditivo positivo mais alto. Ou empregar o algoritmo de teste ortogonal, pessoas positivas testadas, então, com um segundo método. Nós sabemos que, diante dos recursos e das possibilidades diagnósticas, nem sempre nós temos para a par recursos financeiros, né, para oferecer. Então, devemos levar em conta o custo da realização, porém, o aumento de acessibilidade, especificidade nos novos ensaios tem propiciado a automação também conjunta desses testes e feito com que o custo seja também reduzido. Então, o custo da realização é algo a se considerar, porém, é um fator limitante que ao longo do tempo tem sido contornado. E a limitação fundamental é a questão do resultado discordante, porque, como eu disse anteriormente, uma caracterização definitiva de um resultado falso positivo ainda não pode ser perfeitamente estabelecida, considerando apenas um método sorológico, né? Deixo para vocês algumas referências para que vocês possam, então, consultar e aprofundar um pouco mais no assunto. E convido vocês para o nosso próximo tema. Fiquem ligados no nosso circuito assessoria do LabRede. Muito obrigada. Fiquem seguros e sigamos na nossa missão de apoio laboratorial e combate ao coronavírus e oferecer uma melhor qualidade de exames e de informação para o clínico e para o laboratório. Obrigada.